com a sua voz, amém? Peregrinando, vão pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, sombras a roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar.
no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Essa é a nossa missão, louvar ao Senhor. E a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nossa nos cabe, tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu lar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, amém. Que nosso Deus seja sempre louvado através das nossas vozes, através da nossa entrega. Que você possa então nesse momento, cantando, participando junto conosco, agradecendo a Deus pelos muitos motivos que você certamente tem para agradecer. Você possa também, com muita gratidão em seu coração, trazer seus dízimos e ofertas, lembrando sempre do cuidado do Senhor sobre a sua vida, pensando sempre que o Senhor nos confia a sua graça, a sua misericórdia todos os dias, e que nós podemos desfrutar desse amor. Então, o que poderemos dar ao Senhor, né? Se não um coração grato, um coração entregue a Ele. Enquanto cantamos, então, traga o seu dízimo e sua oferta. Você pode adorar o Senhor também dessa forma, né? Não somente cantando, mas participando junto conosco, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos dEle sobre a sua vida. Motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus,
nossa oração perante o Senhor. Nós louvamos o Senhor com as nossas vozes, mas também com o nosso coração, dizendo que nós somos gratos a Ti. Ó Deus, certamente porque o Senhor tem sido tão bom conosco.
Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos concede todos os dias. E nós não podemos ver muitas vezes, mas nós podemos saber, ó Deus, que o Senhor é conosco durante todo o tempo. Nós te damos graças, entregamos ao Senhor nosso louvor, entregamos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, ó Deus, como forma de expressão, de gratidão a Ti, com o nosso coração, de maneira muito generosa, entregando ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá muito mais do que aquilo que nós precisamos para viver. Obrigado porque o Senhor é fiel conosco em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é muito bom. Graças te damos, ó Deus. Recebe o nosso louvor e adoração a Ti nesta manhã, no nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém. Você pode se sentar. Amém. Boa manhã a todos, irmãos. Graça e paz de Jesus. Amém. Vamos ainda orar mais uma vez? Gostaria de aproveitar esse momento que nós estamos reunidos em comunidade e a palavra do Senhor diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, não é isso? Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã precisando de uma palavra de Deus, precisando de uma graça especial do Senhor, não apenas ouvir a sua voz, mas precisando que Ele intervenha na sua vida. E há poder na oração. Quando a igreja ora, Deus responde. A palavra do Senhor diz: invoca-me no dia da sua angústia e eu te livrarei. Eu não sei o que se passa no seu coração, mas o Senhor sabe. E Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, por causa do seu poder que em nós opera. Então, se você deseja que a igreja ore com você e por você, você tem uma necessidade especial, aí mesmo no seu lugar, fique em pé e vá ao Senhor em oração. Ele está aqui, meus irmãos, o Senhor está aqui. E não se preocupe em falar com Ele palavras bonitas na sua oração, porque Ele lê as nossas entranhas, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe da nossa angústia, Ele sabe aquilo que nós precisamos antes mesmo de nós o pedirmos. Então vá ao Senhor e apresente diante dEle o seu coração, a sua vida, e peça ao Senhor para que tenha misericórdia de você e possa atuar no seu coração, possa mudar a sua história. Ele está aqui entre nós. Ó Senhor, obrigado por essa manhã. E como nós cantamos, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido o nosso Deus forte, o nosso castelo, a nossa torre de libertação. Tu és a nossa força, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, é um socorro sempre muito presente nos dias de tribulação. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor nunca nos deixará, nunca nos abandonará, porque está escrito na Tua palavra, é a Tua promessa. Agora, Senhor, eu te apresento a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, e o Senhor conhece todos eles, o Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada caminho, o Senhor conhece cada coração, cada angústia, cada luta, cada tribulação. Ó Deus, e às vezes as lutas, as tribulações são tão maiores do que nós, são tão gigantes, Senhor, e muitas vezes o nosso coração fica tão acuado, tão amedrontado, tão vacilante. Ó Deus, mas não existe problema, não existe tribulação, não há inimigo no céu, na terra, debaixo da terra, que seja maior do que o Senhor. É verdade, nós confessamos a nossa fraqueza, nós confessamos a nossa fragilidade, mas também confessamos o Teu poder, a Tua glória e a Sua capacidade, Senhor, de nos atender. Portanto, a Tua palavra diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. É isso que nós fazemos nessa manhã, Senhor. Nós buscamos, nós pedimos, nós batemos e pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu milagre.
sobre as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa família, sobre a nossa vida financeira, sobre a saúde dos nossos corpos. Ó Senhor dos altos céus, vem em favor do seu povo, ministrando a tua graça, ministrando a tua bênção, Senhor. Pai, a minha oração é para que cada alma que entrou aqui angustiada, triste, nessa manhã, possa experimentar a alegria que vem do teu trono. Que possamos experimentar, Senhor, do teu amor, do teu consolo, para que a nossa alma sossegue em ti, Senhor. Recebe nosso louvor, a nossa gratidão. Oramos assim, no irrecusável nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Amém, irmãos. Pode se sentar. Deus nos ouviu. Deus sempre ouve as nossas orações. Portanto, tenha aí o seu coração sossegado agora, sabendo que o Senhor está sempre nos ouvindo. Muito bem, irmãos. Nós estamos agora já nos preparando para tomar a ceia do Senhor. Mas antes, vamos fazer a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do verso 18. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 18. Todo mundo achou? Aqueles que não acharam podem acompanhar a leitura que está sendo projetada aí no nosso telão, está numa versão internacional. Muito bem, eu vou fazer a leitura, diz assim a palavra do Senhor, palavras do apóstolo Paulo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Senhor, mais uma vez nessa manhã nós te pedimos que o Senhor nos dê a tua palavra, que o Senhor possa falar às nossas mentes e aos nossos corações, nos dando a instrução necessária nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender as maravilhas da tua lei, desvenda os nossos olhos e fala conosco. Nós oramos assim no irrecusável nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos diante da mesa do Senhor e daqui a pouco nós vamos participar dessa mesa, vamos tomar do cálice, nós vamos comer do pão. E é importante nós entendermos todo o enredo, toda a história que nos trouxe até aqui, esse momento. Muito bem, a nossa história começa do princípio, quando Deus criou os céus e a terra, e depois, no sexto dia, Ele criou o homem como coroa da sua criação. E deu a esse homem uma companheira, uma mulher. E era o propósito de Deus que esse homem pudesse o amar livremente. Deus sempre desejou que os seus filhos, as suas criaturas,
o amasse livremente. Só que na possibilidade do amor, sempre há o espaço para a liberdade, porque não existe amor coercitivo, não existe amor obrigatório. E dentro desse espaço do amor, abriu-se a possibilidade da escolha. O homem poderia escolher amar a Deus livremente, mas também poderia escolher, e era livre para isso, para também virar as costas para o seu Criador. E assim os nossos pais fizeram. Ao invés de adorar a Deus, o Criador dos céus e da terra, ao invés de comer da árvore da vida que estava ali no jardim, que é um símbolo do próprio Jesus Cristo, né? O símbolo da vida em Jesus, ou seja, ao invés de escolher a obediência e amar a Deus de forma livre, o homem escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele decidiu, portanto, virar as costas para Deus. Nesse ato de virar as costas, o que o homem estava dizendo é que ele tinha sua própria sabedoria. E por conta da sua própria sabedoria, porque os olhos deles se abriram, não é assim? Eles agora passaram a conhecer o bem e o mal, na verdade, passaram a achar agora que por sua própria condição, por sua própria força, por sua própria virtude, por suas próprias habilidades, ele era capaz de viver uma vida feliz. E assim o homem se afastou de Deus, mas o que aconteceu foi diametralmente oposto a isso. Ao invés do homem ser elevado a um status de semelhança de Deus, porque essa foi a proposta diabólica do homem ser conhecedor do bem e do mal, e sereis como deuses, não é assim? O homem, na verdade, ele decaiu. Ele olhou para si, antes ele era vestido da glória do Criador, antes a presença de Deus trazia dignidade para a sua existência, sentido para a sua vida, ele conhecia e reconhecia o seu lugar no mundo, mas agora não. O que aconteceu? O homem olhou para si e percebeu a sua nudez, e não apenas uma nudez física, mas uma nudez de alma. Ele se sentiu frágil, ele viu a sua criaturidade. Ao invés dele se sentir Deus, ele se sentiu apenas uma criatura e se envergonhou com aquilo que ele viu, porque não tinha glória nele, porque a glória que estava nele não era dele, a glória que estava nele era a glória do Criador. E agora o homem, portanto, passou a fugir de Deus, e isso é muito emblemático ali no Jardim do Éden, quando o homem ouve a voz do Criador. O que ele faz? Ele foge da presença de Deus, envergonhado ou amedrontado, porque como um homem mortal e agora caído, poderia estar na presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus chamou esse homem e teve a primeira DR, né? Primeira discussão de relacionamento ali no Jardim do Éden, quando esse homem querido, olha, como você está? Porque quando Deus pergunta a Adão onde você está, na verdade é como você está? Como é que está a sua alma? Sua alma agora dilacerada, amedrontada, e agora você está fugindo de mim, como você está? E esse homem agora, nu, ele precisava, para estar na presença de Deus, ele precisava ser coberto. E eles tentaram fazer ali um plano B e se cobrir ali com folhas de figueira, folhas de árvore, não é assim? Alguma coisa, eles mesmos tentando um caminho para poder chegar a Deus sem a nudez descoberta, mas Deus não aceitou aquilo, porque Deus só aceita o caminho que ele escolheu. E a palavra do Senhor diz que Deus deu para o homem e cobriu o homem com peles de animais. Isso aqui é muito interessante, gente. Como é que Deus cobriu o homem com peles de animais? Ora, isso só foi possível porque já no Jardim do Éden, algum animal deveria ter sido morto para que Deus tirasse a sua pele. E ali já existia ali, então, um protótipo, um proto-evangelho, dizendo que para o homem se chegar a Deus, o homem precisava ser coberto com a morte de alguém. Você não pode se chegar a Deus a não ser pelo caminho do sangue derramado.
Isso ficou muito claro em Caim e Abel. Nós conhecemos muito bem a narrativa. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva. E o que aconteceu com esses dois? Eles queriam se apresentar ao Senhor. E os irmãos sabem que eles tentavam levar uma oferta ao Senhor. E o que Caim levou ao Senhor? Ele levou dos frutos da terra. A palavra do Senhor diz que ele levou ali de alguns frutos. Mas Abel não. Abel levou para Deus um sacrifício de animais. Ele escolheu o melhor animal que ele tinha. Ele derramou o sangue desse animal e apresentou-se diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus aceitou o sacrifício de Abel, que foi o sangue derramado, porque Abel levou o seu melhor, mas rejeitou o sacrifício de Caim, porque Caim achava que podia achegar-se a Deus trazendo do fruto do seu trabalho, trazendo do seu esforço. Mas Abel não. Abel sabia que podia chegar a Deus apenas por meio do derramamento de sangue. E assim nós sabemos a continuidade da história, que Israel foi instruído por Deus, e assim Deus instruiu, inclusive, Moisés nesse sentido, que só era possível agora, dentro do sistema sacerdotal, o povo se chegar a Deus, o sacerdote se chegar a Deus, o sumo sacerdote se chegar a Deus, através do sangue. Então eram feitos rituais intermináveis, onde o sumo sacerdote ia lá e matava um animal sem defeito, às vezes muitos animais, porque o povo era grande, e ali, depois de derramar o sangue daquele animal, o sumo sacerdote entrava, depois de toda aquele cerimonial, ele tinha que estar com uma veste de linho muito branca, e simbolizando que ele estava puro, porque o sumo sacerdote precisava fazer primeiro a expiação do seu próprio pecado, derramar o sangue de um animal em seu lugar, e depois que ele estava devidamente purificado, ele entrava no Santo dos Santos, e ali também fazia a expiação pelo povo. E era muito interessante, porque no Santo dos Santos, quem podia entrar era apenas o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com a cordinha amarrada assim na sua cintura, uma corda mesmo, e ele entrava lá no lugar santíssimo. Só que se ele entrasse sem ter feito a devida expiação pelo seu pecado, o que acontecia quando ele estava diante da glória de Deus? Ele morria, ele era fulminado. E aí, por que da cordinha? Porque ninguém podia entrar, porque o povo puxava só o sumo sacerdote morto. Imagina, era sempre uma experiência muito traumática para o sumo sacerdote. Ele entrava dizendo: eu vou entrar no lugar santíssimo, onde está a glória de Deus, onde está a presença gloriosa de Deus. E no Santo dos Santos havia um véu muito grosso para que o povo não pudesse ver o que acontecia do outro lado. Mas é fato que se o sumo sacerdote não estivesse preparado, ele era fulminado na presença do Senhor, era literalmente morto. E assim esse sistema sacrificial se estendeu ao longo da história de Israel. Intermináveis cultos, intermináveis derramamentos de sangue. E Deus sempre dizendo: vocês acham que eu me agrado de sacrifício de animais? Vocês acham que eu tenho prazer na morte de bois e de ovelhas? E mais, vocês acham que o sangue de bois e de ovelhas é capaz de me ligar a vocês? Vocês acham que é apenas um sangue de um animal que vai fazer com que você mude o seu coração? Isso ainda no Antigo Testamento, irmãos. Porque o coração do homem continuava intocado. É verdade, o homem fazia anualmente os sacrifícios ali para apresentar-se diante de Deus. Mas o coração do homem continuava sendo de pedra. O coração do homem continuava abrigando dentro de si uma inimizade contra Deus. Então, algo precisava ser feito, algo radical precisava ser feito para que o coração do homem fosse transformado, o coração do homem fosse tocado. Muito bem, e na plenitude dos tempos, para usar aqui uma expressão bíblica, o que aconteceu? Deus se fez carne.
o Verbo se fez carne. Jesus de Nazaré se fez carne. E na teologia bíblica, ele é ao mesmo tempo 100% homem e ele é 100% Deus. Ele se identifica tanto com o homem na sua encarnação, mas também se identifica com Deus na sua eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas, mas agora assume um corpo de criatura também. E quando João olha para esse homem Deus, esse Deus homem, ele tem uma revelação, pensando que João foi o último dos profetas, não é assim? Pensando que João conhecia todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. João olha para Jesus e vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho isso fantástico, porque João entendeu que Jesus não era mais um cordeiro, mas ali no grego é muito interessante, porque ele tem um artigo, né, ro, que significa o cordeiro, como se fosse cordeiro com C maiúsculo, o cordeiro definitivo de Deus, que tira o pecado do mundo. E que pecado é esse, irmãos? Não é apenas matar, roubar, mentir, adulterar, mas é pecado com P maiúsculo também, ou seja, que tira o pecado do nosso coração. Porque se tem algo que Jesus de Nazaré fez por nós, foi nos mudar por dentro. E foi isso justamente que aconteceu ali na cruz do Calvário. E isso é a grande novidade e o grande espanto da fé cristã. Como foi que Deus destruiu definitivamente o mal e o pecado? Quais foram os instrumentos que Deus usou para que nós pudéssemos ter um novo coração? O texto que nós lemos, ele justamente fala sobre essa loucura e sobre esse escândalo. Porque nós que temos uma mentalidade humana, nós pensamos que se a gente quer conquistar alguma coisa, a gente tem que conquistar a partir da nossa força, a partir dos poderes desse mundo, dos critérios poderosos desse mundo. Mas onde estava manifesto o poder de Deus? Segundo as Escrituras, o poder de Deus se manifestou na cruz. Era por isso que essa manifestação do poder de Deus era escândalo para os judeus. Porque, sim, os judeus esperavam o Messias. Sim, os judeus esperavam a vinda de um líder, talvez político, poderoso, que se assentasse no trono de Davi e que pudesse trazer a definitiva shalom sobre Israel, a paz definitiva sobre Israel. Mas o que eles recebem? Eles recebem um filho de um carpinteiro, um homem despossuído, um homem que não frequentou ali as melhores escolas, um homem que, ao invés de gastar o seu tempo ali em Jerusalém, onde as grandes cabeças pensantes daquela época estavam, onde os poderosos e os religiosos mais celebrados estavam, esse homem gastou o seu ministério nas ruas empoeiradas da Galileia. Aliás, que ele era de Nazaré, gente. Nazaré é a pindaíba que o pastor René fala, né? O pastor René fala que ele nasceu na pindaíba. Então imagina um lugar pobre, imagina um lugar sem importância geográfica. Nesse ambiente surge alguém, um homem, um filho de carpinteiro, uma pessoa insignificante, que juntou um punhado de discípulos após ele. Mas assim, era uma pessoa simples do povo, com certeza a pele castigada pelo sol, com certeza Jesus muitas vezes dormia ao relento, ou seja, um ninguém. Mas é esse ninguém que começou a incomodar os judeus, não porque eles achavam que ele era o Filho de Deus, mas porque, de alguma forma, ele atrapalhava a mecânica do culto que já havia sido estabelecido. Porque o culto dos fariseus e dos judeus não poderia ser atrapalhado por alguém subversivo, que transtornava todo o sistema onde aqueles fariseus lucravam com aquilo.
Jesus, então, vai contra o status quo daquela cultura judaica. Mas o que acontece? Eles planejaram malignamente matar esse homem e levar esse homem para a cruz, e mentindo sobre ele ali diante do Império Romano, porque diante do Império Romano Jesus não era ninguém, meus irmãos. O que era um homem acompanhado de 12 homens insignificantes poderia fazer contra o Império Romano? Nada, absolutamente nada. Jesus não estava no radar dos romanos nesse sentido. Ele não era nenhuma ameaça. Mas como Pilatos e Roma queria ter paz onde eles estavam, paz ali na Judéia, e os fariseus começaram a ficar incomodados com Jesus, Pilatos resolveu agradar ao povo, à multidão que pedia ensandecida pela morte de Jesus. E isso aconteceu, eles conseguiram levar Jesus para a cruz. E levando Jesus para a cruz, os fariseus acharam que eles haviam vencido. Porque, afinal de contas, aquele subversivo que falava que era Deus, que falava que ele iria, de alguma forma, poderiam destruir o templo, mas em 3 dias ele reconstruía, aquele homem que era indigesto, ele morreu e acabou. Os fariseus, foi o fim da história. Eles jamais imaginavam que aquele homem crucificado, porque todos que eram crucificados na cruz, dentro da perspectiva de Israel, era uma pessoa maldita. Como aquela pessoa maldita, amaldiçoada, inclusive por Deus, poderia ser pendurado no madeiro? Não faz sentido, não é o Messias, não pode ser, porque o Messias é bendito eternamente, e esse homem, ele está sendo pendurado no madeiro, então ele é amaldiçoado, uma prova cabal de que ele não era o Messias. Escândalo para os judeus. Mas também Jesus, como o texto que nós lemos diz, ele não era apenas escândalo para os judeus, mas ele também era uma loucura para os gentios, para os filósofos. Porque no mundo ali greco-romano, na filosofia helênica também, era inconcebível que um homem poderoso, alguém de status, fosse crucificado. Porque fraqueza não combina com a filosofia helênica. Os poderosos dominam, os sábios estão por cima. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como um homem que se diz o rei dos reis e tudo mais, como ele pode ser crucificado? Não combina. Isso é loucura para nós. Isso não faz parte da nossa sabedoria. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz, e nós lemos, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria desse mundo. Porque foi justamente nesse escândalo da cruz, foi justamente nessa loucura da cruz que Deus nos salvou. Foi justamente na morte do Filho de Deus que nós fomos salvos. Foi na fraqueza do Filho de Deus, na sua humilhação, na sua agonia, no seu escândalo, na sua loucura, que Deus salvou a mim e salvou a você. E você pode dizer, pastor, isso funciona? Ora, basta olhar para as nossas vidas, gente. Basta olhar para a sua vida. É justamente isso que nós proclamamos na ceia do Senhor, que essa loucura e esse escândalo tem efeito em nós. A nossa fé é colocada no sacrifício vicário, substitutivo de Jesus Cristo, é o poder que Deus usou para transformar as nossas vidas. As nossas vidas foram transformadas não com a sabedoria humana, não com as coisas desse mundo, nós fomos transformados por meio da morte de Jesus. Porque foi justamente na morte de Jesus que todos nós morremos. E também na ressurreição de Jesus, todos nós ressuscitamos. Cristo transformou as nossas vidas, meus irmãos. Cristo é o poder de Deus em nós. E, mais uma vez, quando nós nos reunimos
todos os primeiros domingos do mês, para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos proclamando para esse mundo essa loucura e esse escândalo. Porque Cristo ainda continua sendo escandaloso. Cristo continua ainda sendo loucura para esse mundo. Porque, pensa bem, como pode uma comunidade se reunir dizendo que ela colocou fé em um homem que morreu? E quem sabe ele ressuscitou ou não? Ah, eles vão dizer que ressuscitou, mas cadê ele? Nós não vemos, gente. A gente não vê Jesus. Mas nós confessamos e nós cremos que Ele é o Santo, o Filho de Deus. E por que nós confessamos? Porque os nossos olhos foram abertos, porque Cristo se revelou em nossos corações, porque a luz do Evangelho de Jesus brilhou nos nossos corações. Por isso que Paulo vai dizer aqui, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. É loucura, o Evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. O que nós comemoramos, o que nós celebramos nessa manhã? Nós celebramos a nossa libertação. Nós celebramos a nossa vida, a libertação dos nossos pecados, meus irmãos. Agora nós somos livres. Agora nós podemos, com a liberdade que nós temos de Deus, nós podemos agora amar ao Senhor livremente. Nós podemos agora ir diante do Senhor sem qualquer senso de culpa, porque nós sabemos que os nossos pecados foram plenamente perdoados. Nós sabemos que a gente não precisa matar nenhum animal mais. Nós sabemos que nós não precisamos sacrificar absolutamente nada no altar de Deus para que nós nos tornemos aceitáveis diante dEle, porque o sacrifício já foi definitivamente aceito diante de Deus, que é a morte do seu Filho Jesus. Portanto, nessa manhã, alegre o seu coração. Você já foi aceito por Deus. Você já foi reconciliado por Deus. Você não precisa fazer absolutamente mais nada para que Deus te ame. Na cruz do Calvário está a prova definitiva do amor de Deus por cada homem. Que nessa manhã nenhum senso de culpa possa infernizar a nossa alma. Os nossos pecados já foram perdoados. O nosso passado foi coberto. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a certeza de que um dia também, assim como Ele, meus irmãos, nós seremos. Você já parou para agradecer ao Senhor que não importa a circunstância que você esteja passando hoje, não importa se o seu corpo está com enfermidade, não importa se a sua alma está angustiada, não importa se hoje você passa por inúmeras tribulações, não importa se nessa manhã a sua alma está enlutada, não importa se você está lidando com problemas maiores do que você pode suportar. Você já parou para pensar que o seu futuro já está garantido, meu irmão? Que Cristo já nos preparou um lugar por causa do seu sacrifício? Que Ele já nos amou e já nos preparou um lugar para estarmos diante dEle para sempre. Então não importa a sua circunstância hoje, glorifique ao Senhor, porque o alto preço já foi pago. E agora nós temos acesso ao Senhor, e um dia nós estaremos para sempre com Ele. É com essa alegria, com esse entendimento no coração, que eu quero convidar os irmãos para que juntos possamos comer do pão e beber do cálice. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos examinar a nós mesmos. Então, faça o autoexame agora, acerca da sua vida e da sua fé, em quem você tem crido, como tem sido o seu caminhar até aqui, onde você tem colocado a sua esperança. Saiba, coloque a sua esperança em Jesus, no sacrifício de Jesus. Creia que Deus já te amou profundamente
E essa mesa não são para os merecedores, mas são para aqueles que não merecem. A mesa não é para santo, a mesa é para pecador. A mesa não são para as pessoas boas, sábias e poderosas desse mundo, mas são para os fracos, aqueles que confessam a sua inaptidão para estar diante de Deus. A ceia é para mim e para você. Feche seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Amém, Senhor dos altos céus, nós te damos graças nessa manhã, por essa palavra, por esse evangelho. E a confissão que nós fazemos, Senhor, é que nós não merecemos nada, mas por causa do seu Filho amado Jesus, nós temos hoje livre acesso diante de Ti. O grosso véu que nos separava de Ti já não separa mais. Nós agora podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. E com certeza que não seremos mortos, Senhor, porque nós estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado pelos nossos pecados, porque eles já foram perdoados. Muito obrigado porque não apenas nossos pecados foram perdoados, mas também a nossa culpa foi levada. Ó Deus, nessa manhã eu quero te pedir que o Senhor coloque paz nos nossos corações, que vem da alegria e da certeza de que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos do Senhor, que o Senhor nos aceita na sua presença. Louvado seja o seu nome, ó Deus. Nessa manhã, mais uma vez, eu oro pelos meus irmãos que estão entristecidos, que estão carregando fardos pesados, Senhor, porque ainda nesse mundo nós passamos por inúmeras aflições. Ó Deus, mas que os meus irmãos, meus queridos irmãos, tenham os olhos na eternidade. Ó Deus, porque o Senhor veio também nos preparar lugar. Nós sabemos que um dia estaremos contigo e isso faz a nossa alma se alegrar profundamente. Ó Deus, agora quando vamos participar da sua mesa, purifica os nossos corações, dá-nos entendimento da tua palavra, para que com alegria e com discernimento do seu corpo possamos comer do pão. Ó Deus, e com alegria e discernimento da nova aliança, possamos também beber do cálice. Faça isso entre nós. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.